É uma honra estar aqui, cada oportunidade que o Senhor me dá. Eu me sinto muito, muito, muito abençoada. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada por mais esse dia e essa honra de poder te servir, te adorar, usar bem a nossa vida e cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido. É muito bom te conhecer e andar nos seus caminhos. É uma honra, meu Deus, servi-lo. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom saber que o Senhor está aí, olhando para nós. Eu te amo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Nós somos falhos, nos precipitamos, falamos, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas e pecados. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre mentes e corações. Passa do teu sangue sobre pensamentos e sentimentos. Passa do teu sangue, meu Deus, sobre cada vida que aqui chegou. Se manifesta com grande poder. Vem ao encontro das nossas necessidades. Eu não sei como foi o dia dessa pessoa, o que ela viveu, o que aconteceu. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para agir em cada área, em cada questão, em cada necessidade. Fala profundamente, toca, desperta, que as vendas caiam, que o agravo seja tirado, que toda cegueira seja arrancada. Senhor, que não tenha pessoas impermeáveis, incorrigíveis, aquelas que a palavra não é capaz mais de afetar e mudar. Que nós possamos, Espírito Santo, encontrar arrependimento. É muito triste quando uma pessoa já não consegue mais se arrepender. O máximo que ela tem é remorso. Não há mais arrependimento. Não há mais um quebrantamento. Porque não há mais temor. Porque o teu espírito não está mais abundando ali. Tem misericórdia de nós. Nos guarda de perder o teu espírito. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Sem a tua presença não há paz, não há alegria, não há vigor, não há refrigério, não há esperança. É uma alma triste, abatida. Nós precisamos da tua presença, Espírito Santo. Nós precisamos da tua presença, Espírito Santo. Nós precisamos. Venha ao nosso encontro. Assuma o controle da nossa vida. Guarda nossas mentes e corações, olhos, ouvidos, boca. Coloca uma guarda nos nossos lábios. Passa do teu sangue em todo o ministério Mudança de Vida, na vida de todo o nosso povo, em todo lugar. Visita os nossos templos, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que todos sejam tocados profundamente, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, indiferente à palavra. Toca no cerne da alma, no profundo. Fala, Senhor. É o que eu te peço, meu Salvador eterno. Fala. Fala aos corações. Toca profundamente, meu Pai. Eu peço que a palavra entre, cale fundo. Nos cubra com teu sangue, tem misericórdia de nós. Eu peço unção, inspiração, virtude, poder. Que o Senhor assuma o controle da reunião. Que o Senhor fale, que o Senhor controle, conduza tudo. Que o controle seja, o Senhor esteja totalmente no controle. Eu quebro laços e armadilhas contra nós.
todas as setas do inferno, toda a fúria do inferno contra nós, todo levante contra nós, eu repreendo em nome de Jesus, eu quebro laços e armadilhas em nome de Jesus, eu quebro palavras contrárias, malditas, maldições em nome de Jesus, setas demoníacas contra nós, eu repreendo em nome de Jesus, todo espírito da frieza, do desânimo, da opressão, eu repreendo em nome de Jesus, tudo que oprime vidas, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, o sangue de Jesus tem poder sobre cada vida, sobre essa reunião, o sangue de Jesus tem poder sobre este templo, sobre todos nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória. E eu tomo posse da cobertura do teu sangue, da tua presença, dos teus anjos aqui, da tua misericórdia, da unção do teu poder, e que ao sairmos daqui, possamos estar num outro nível. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, e eu tomo posse de momentos poderosos e muito agradáveis para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor. Seja conosco, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza. Em 1 Samuel 11:6 diz assim: o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu. Essa passagem é quando fala de quando Saul ainda estava na direção certa, e um rei amonita chamado Naash foi contra uma cidade chamada Jabes-Gileade com a intenção de devastar. E no medo, aqueles moradores, os habitantes daquela cidade, disseram: olha, se ninguém nos ajudar, uma atitude tão passiva, e de uma entrega tão absurda, que nós podemos ver que o que o Espírito Santo causou no Saul é para fazer qualquer pessoa pensar. Porque você vê aqui uma indignação, você vê um levantar, ele se movimentou internamente, você vê uma revolta, você vê um basta, uma atitude agressiva por parte do Espírito Santo, deixando bem claro que esse tipo de comportamento é inaceitável. E isso refletiu nas ações do Saul. Porque quando o Saul ficou sabendo que os moradores de Jabes-Gileade tinham dito: bom, se ninguém vier nos socorrer, nós fazemos então um acordo. E ele falou: bom, o acordo é que eu quero o olho direito de cada um, porque ele queria, Naás queria humilhar Israel. E o acordo, para que eles pudessem sobreviver, era a entrega do olho direito. E eles disseram: bom, então, se ninguém vier nos socorrer, a gente entrega o olho direito. Quando chegou no ouvido do Saul, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Poderosamente. E ele se enfureceu, ele ficou furioso.
Houve uma fúria, uma boa fúria, uma fúria santa, uma fúria de indignação, de revolta. Sabe, aquela fúria que faz com que você olhe para uma situação e diga: chega, basta. Porque alguma coisa tem que acontecer para uma pessoa tomar uma decisão de mudar. E dizer: basta, para mim basta. Daqui eu não aceito. Isso aqui não pode mais ficar um dia na minha vida. Porque senão, as pessoas chegam a se acostumar com problemas, se adaptar a problemas. Elas se acostumam a viver de uma maneira inerte, passiva, acomodada, pessimista, incrédulo, com problemas por toda parte, arrumando desculpas, justificativas, para não reagir. Fé é o que você faz. E você quer ver o que uma pessoa realmente quer da vida? Observe o que ela está fazendo. Porque às vezes você ouve uma pessoa dizendo para você que ela tem um sonho, que ela deseja isso, ela deseja aquilo, que vai acontecer, um dia terei, um dia serei, um dia vai acontecer. Ela vive de desejos. Quando você chega perto, ela não está fazendo nada para atingir aquele objetivo. A pessoa vem e diz assim: ai, tudo que eu quero é paz na minha vida, eu quero muita paz. Ela é a primeira a não trabalhar pela paz. Ah, eu quero um casamento cheio de paz, eu quero paz do meu casamento. Ela não traz paz para esse casamento. Ah, eu quero muito emagrecer, eu quero muito... Não, ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. Ela não quer mudar, ela quer mudanças. Que alguém venha e opere, ou que Deus venha e opere mudanças na vida dela. Que tudo mude sem que ela tenha que mudar. Emagrecer sem ter que fechar a boca. Então você olha, ela quer crescer na empresa. Não sei por quê, que lá ninguém reconhece. Eu não sou reconhecido. Quando você chega perto, chega a hora que quer, ou chega atrasado, não trabalha direito, não faz um bom serviço, é o primeiro a já sair, é péssimo funcionário, mas quer promoção, quer isso, quer aquilo. E aí vive lá, um dia terei, um dia serei. Aí você chega perto, mas o que você está fazendo para ser isso aí, ô criatura? O que você está fazendo para atingir esse objetivo? O que você está fazendo para ter essa vida que você disse que quer? Para atingir isso aí? Não é com estalar de dedos. Fé e obras vivem assim, ó. Tem que assim, ó, viver, ó, juntinhos. Se você diz que tem fé, não tem obras, essa fé não serve para nada. Tem que pegar aquele culto que eu fiz recentemente, que eu falei muito sobre a fé, o que você faz. Você tem que ter uma fé definida. É sim ou não? É ou não é? Ou você crê ou você não crê. E dizer, eu quero algo. O mundo diz que quer. As pessoas estão o tempo todo dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. É igual, eu falo muitas vezes dentro, para interno. O sujeito vem, tudo que eu quero é a obra. Alguns fazem algumas coisas. Hoje mesmo eu falei na reunião exatamente isso. De algumas pessoas, sem temor nenhum, na história de fazer a obra, tudo que eu quero é a obra. Nunca foi a obra. Nunca quiseram obra coisa nenhuma. Nunca. Nunca foi a obra. Foi qualquer coisa, menos a obra. Menos Deus, menos amor pelo reino de Deus. Nunca foi a obra. E assim, muitas pessoas, não, porque eu amo Jesus, porque eu amo isso, aquilo. Quando você chega perto, nunca foi Jesus. Os interesses são outros. É um egoísmo absurdo.
Então, a pessoa fala que quer uma coisa. Ela fala, mas as atitudes dela, as decisões dela, o comportamento dela revelam que não é verdade. A pessoa se acostuma a falar algo que soa bem aos ouvidos dos outros. Eu lido com gente há muitos anos, meus queridos. Quantas vezes eu tenho que falar para líder, filhinho, menos. Para de querer falar o que você acha que eu quero ouvir e fala a verdade. Você está falando o que você acha que vai soar bem para os meus ouvidos. Não é a verdade, você não acredita nisso. Não acredita nisso. Então, assim, é mais fácil botar um esforço fenomenal para vender uma imagem, para ser teatral, para convencer o mundo. O que adianta? Alguém pode, eu sou humana, alguém pode até me convencer. Tá bom, caí na sua. Eu acreditei que é tudo isso mesmo. Não convenceu a Deus? Vai aonde? Se você não convencer a Deus, adianta alguma coisa? Se você não convencer a Deus, onde você vai chegar com isso? Lugar nenhum. No final das contas, você despendeu uma energia danada para nada. Sabe? Para nada, não foi a lugar nenhum, não atingiu nada. Sem propósito. Aí, por que a minha vida não anda? Porque você precisa crer e ter obras alinhadas a esta fé que diz que tem. Porque uma coisa não pode dissociar da outra. Senão pode ser qualquer coisa, menos uma fé viva e não vai ter resultado. A pessoa vai se pegar praticando uma religião, ou uma fé emotiva, baseada em sentimentos. Ela não tem vitória, ela não tem resultado. E aí é onde ela pega, e às vezes até diz, eu não sei, minha vida não vai, estou no fundo do poço, Deus não me responde, não tem bênção na minha vida. Mas não tem mesmo? Não tem como ter. Você precisa obedecer. Se você obedecer, as bênçãos vão te acompanhar. Se você não obedecer, não tem bênção te acompanhando. E quando eu obedeço, eu mostro, eu revelo a minha fé. Que eu acredito mesmo. Acredito em Deus. Acredito na palavra. Então, esse povo que aceitou já entregar o olho direito, esse povo, teoricamente, servia ao Deus de Israel. Quem era o Deus de Jabes de Gileade, do povo de Jabes de Gileade? Era o Deus de Israel. Não era outro Deus, era o Deus de Israel. Só que quando o problema chegou, a atitude foi a mais vergonhosa. Para quem servia um Deus tão grande, a atitude foi uma vergonha. Se ninguém vier, se ninguém resolver o meu problema, se ninguém vier me salvar, eu entrego o olho direito, eu faço acordo com você, eu abro mão disso aqui, eu cedo para isso aqui. Quer dizer, o olho direito, entregar o olho direito, é entregar algo essencial, fundamental para a sua vida. É quando uma pessoa ela não sacrifica na fé, mas ela sacrifica a própria vida por covardia, falta de atitude. Ela está sacrificando o olho direito dela para não sacrificar através de uma atitude de fé e fazer o que é preciso. Não era para esse povo ter ido, dado a Deus, usado a fé para Deus mudar aquela situação? Não. Se ninguém vier nos ajudar, a gente faz acordo e entrega o olho direito.
Se ninguém me ajudar, é sempre, se ninguém me ajudar, ou ninguém... É o senhorzinho do tanque de Betesda. Você quer ser curado? 38 anos lá. Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente. Ou seja, eu assumi a condição de vítima. Eu sou uma vítima de todos. Eu estou aqui 38 anos, eu sou uma vítima, porque ninguém quis me ajudar e sempre tem alguém que passa na minha frente. Esse espírito é o espírito da derrota. Queridos, tem duas coisas que a gente tem que aprender. O verdadeiro crente tem que aprender. Separar humildade, subserviência de humildade e ousadia de arrogância. Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão mimizentas. E aí elas confundem subserviência com humildade. E elas confundem ousadia com arrogância. Então, humildade não é ser subserviente. Humildade é ouvir a Deus e fazer, estar disposto. Humildade, o significado de humildade é ouvir a Deus. É quando você ouve a Deus e não importa quanto você tenha que sacrificar. Por você ouvir a Deus, você se submete, não importa quanto você tenha que descer. Você tira a capa, põe a toalha, enche a bacia, lava os pés de quem quer que for, faz o que for necessário, porque você ouve a Deus. Ousadia não tem nada a ver com arrogância. Então, as pessoas elas são assim. Eu vejo muito. Aquele que chora, puxa o saco, bajula, é o subserviente. Ele quer mostrar que ele é humilde. Ele chora fácil, tem uma torneirinha aqui atrás. 2 minutos já chorou, por qualquer coisa. Ele manipula através do choro. Através daquela atitude aparentemente humilde. Não tem nada de humilde, é subserviência. Porque humilde não tem nada a ver com isso. Humilde não é aquele que baixa a cabeça. Não tem nada a ver com subserviência. E o ousado não tem nada a ver com arrogância. Então, quando uma pessoa é ousada, ele é arrogante. Ele é arrogante. Olha, preste atenção. Eu lido há muitos anos com pessoas, então você aprende a conhecer, até porque a gente adquire o dom de discernimento, que é um dom que todos nós temos que pedir no tempo que nós vivemos. Porque as pessoas, elas são teatrais, elas muitas vezes não são sinceras, elas contam o que é conveniente, elas tentam manipular através dos sentimentos, controlar você. Se ela não controla de um jeito, ela vai tentar controlar do outro, no choro, tentar se fazer de vítima, de coitadinha, de perseguida, de injustiçada. E as pessoas sem discernimento, sem visão nenhuma, elas caem nisso. Aí quando elas encontram alguém que é ousado e tem uma atitude firme na vida, esse aí é arrogante. Então as pessoas mesmo, elas não lidam bem, muitas, com pessoas ousadas. Elas dão outro nome. Esse aí é arrogante. Por exemplo, você quer me ofender? Diga que você está com pena de mim. Eu não sou mártir, não sou coitada. Não admito pena, é um desrespeito para comigo. Não me curvo diante de problemas.
neles, eles não vão por mais terrível que seja, eles não vão me intimidar. Eu não vou ceder para eles. Eu não vou baixar minha cabeça. Porque eu aprendi na palavra de Deus que é assim que um crente tem que viver. Seja forte, corajoso, firme, homens de coragem. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada de covarde. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais será subserviente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais será arrogante. Mas ela vai ser humilde e ela vai ser ousada e corajosa. E algumas pessoas, elas estão tão... Porque nós fomos, a maioria criada, educada, para temer, para se acovardar, para viver de imagem, para se preocupar mais com a imagem do que em ser aquilo, em botar muita força para parecer do que ser. A maioria foi criada assim. A maioria não foi educada para ser humilde e ousada. Mas, muitas vezes, para ser sentimental. Porque foram criadas por pessoas muito sentimentais e muitas vezes covardes, medrosas, manipuladoras. E as manipulações à base de chantagem emocional. Então, a gente vem com uma carga que agora você precisa se esvaziar e adquirir a personalidade, a sua identidade precisa ser encontrada em Cristo. A sua natureza precisa ser de Cristo. Uma cópia de Cristo, a natureza de Cristo, a mente de Cristo, andar como Cristo, ser cheio do Espírito Santo. E a marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, dentre tantas, é humildade e ousadia, coragem. Você pode ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é humilde, não subserviente. Ela ouve a Deus e ela vai fazer o que é preciso. E ela é ousada, ela é corajosa. Ela pode até estar com medo, mas aquilo não vai intimidá-la. E ela se recusa a passar pela vida como um mártir, uma vítima, um coitado, parecendo, encenando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é verdadeira, ela não pratica uma fé fingida, que foi o que Paulo falou que encontrou em Timóteo, porque ele tinha encontrado isso na avó Lloyd e na mãe Eunice, que eram pessoas transparentes. E ele herdou, apesar do pai dele ser grego, tanto que ele nem tinha sido circuncidado, certamente por conta do pai ser grego, ele sofreu uma influência por parte, o próprio Paulo falou, que a influência da avó e da mãe foram muito fortes na vida dele. E ele não tinha uma fé fingida. Ele era transparente. Ele não vivia de encenações, de imagem. Paulo encontrou em Timóteo um rapaz ainda, que devia ter aí os seus 17 anos, um menino, mas já muito firme, verdadeiro. Uma pessoa convicta, que encantou. O Paulo elogiou a fé do Timóteo. Você encontra isso em 2 Timóteo 1.
Então, isso é muito, para mim, é sempre muito forte, porque Paulo também fala daqueles que estavam lá só encenando. Que eram teatrais apenas. E aí ele fala de Timóteo, que tinha uma fé verdadeira, uma fé sincera. Aquilo não tinha uma casca, uma casca, não era uma casca. Havia verdade lá dentro dele. Então, a gente vem do mundo com muitas coisas, e a gente precisa identificar e tirar da nossa vida. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, que estou convencido de que também habita em você. Maravilhoso. E assim por diante. A religião não vai afetar positivamente a sua vida. Uma fé emocional também não. Somente quando você entende, sofre uma revelação, recebe uma revelação e uma transformação mental, uma renovação mental de verdade, então entra como revelação, então aí você consegue entender a diferença da fé viva. É uma fé autêntica, que te leva a ter uma vida transparente, a viver uma vida só, ter uma postura única. Não ser uma pessoa aqui ou ali, não, é uma pessoa só. É aquilo lá, e é maravilhoso. Quando você sabe com quem você está lidando. Mas tem muitos crentes que não vivem assim. Eles se preocupam demais em parecer espiritual. É uma necessidade em falar de forma espiritual, e que todo mundo acha que ele é espiritual, em parecer espiritual, em ter cara de espiritual, sabe, é só casca. Não conhece a Deus coisa nenhuma. Porque se você não tem que ficar fazendo força. Ah, mas e se o outro não achar? Meu Deus, pelo amor de Jesus. Você não é responsável pelo que as pessoas pensam de você. Você é responsável pelo que você pensa a seu respeito. Você tem que saber quem você é. O outro pode tirar as conclusões dele e pensar o que ele quiser. Em toda a palavra de Deus, eu poderia dar, assim, tantas referências de pessoas que fracassaram porque elas dependeram da imagem, do que os outros pensavam a respeito delas, do que as pessoas estavam vendo, achavam, pensavam. Se você viver assim, você não vai longe. Se tudo para você é imagem, se o que você mais se preocupa é em ser um religioso e parecer ser religioso, e você bota uma força danada para ser o cara legal, a pessoa mais legal, uma mulher legal, uma pessoa legal, e que todo mundo tem que ver que eu sou legal, que eu sou maravilhoso, e que eu sou espiritual, e que eu sou isso e aquilo. Você está perdendo o seu tempo. Porque quando as coisas passam a existir dentro de nós, você não precisa fazer força, seja você. E deixa Deus fazer, dê condições para Deus fazer a obra. Vá colocando, para de botar tanta energia e desgastar tanto, para ficar aí tentando vender uma imagem, vestir um personagem, parecer uma coisa, e seja a pessoa que Deus criou para ser, viva em liberdade, vá crescendo em Cristo. Se você tem falhas, tem falhas. Ah, mas o que o outro vai dizer? Eu não sei, não é da minha conta o que ele vai dizer. Ah, bispa, mas cresça. Eu venho falando sobre uma fé madura. Um crente maduro não fica perdendo tempo com isso. Eu não posso viver a minha... Você já parou para pensar se eu vivesse em função do que as pessoas acham a meu respeito? Tem sempre um achando alguma coisa.
Sempre tem um achando alguma coisa. Sobre tudo. Eu não ia viver a minha vida, eu não ia produzir para Deus, eu não ia a lugar nenhum. Você precisa ter um foco e perseguir, ter metas, ter um alvo e perseguir esse alvo. Viver para algo maior. Senão a nossa vida se torna uma vida rasa e miserável. E um dia nós acordamos e olhamos, o que eu fiz da minha vida? Passei a minha vida inteira dando satisfação para a família, para a sociedade, para as pessoas, tentando convencer todo mundo que eu era uma pessoa legal, espiritual, do bem, maravilhosa. E as pessoas acreditaram, e eu fiquei muito chateada quando as pessoas não acreditaram. Eu fiz isso. Isso é vida para você? Isso, você se contenta com isso? Então, o meu ponto aqui é o seguinte: você se contenta em ir para um Facebook, para uma rede social, para um Instagram e postar uma foto da família feliz quando a sua família é uma derrota? De que você é feliz e que você está muito bem resolvido quando você está cheio de complexos e problemas que você não para tratar, mas você se contenta com as curtidas, com o que as pessoas estão dizendo e acreditam. Ai, lindo, ai, fofo, é Mara. Ai, Mara. Maravilhosa, lindos. É sempre a mesma coisa. Isso, você se contenta. Que as pessoas acreditem que você está super próspero, devendo até o fio de cabelo, mas todo mundo, estou bem, venci na vida. Eu venci na vida. Todo mundo, meus parentes acreditam. Todo mundo acredita que eu venci na vida. Eu consegui convencer todo mundo que eu venci na vida. Isso é vida? Não, isso não é. Isso é uma grande estupidez. Você não encontra isso na palavra de Deus. Isso é uma grande perda de tempo. Eu lamento quando eu encontro uma pessoa vivendo esse tipo de vida, com valores tão baixos. Tão baixos. Bispo, o mundo vive assim. Isso, mas você não é do mundo, você tem outra pátria. Bispo, todo mundo faz. Mas você deveria querer ser diferente, não estar no curso da maioria, no meio da multidão, e ser igual a todo mundo. Por que você vê que o mundo, quando um fala uma coisa, sai todo mundo falando, repetindo, quer parecer, quer ser tudo igual. É todo mundo na mesma linha. Porque é um padrão de pensamento, mas o nosso padrão de pensamento é a palavra de Deus. Você tem que pensar como Deus. Se você pensar, eu fico vendo as pessoas, elas correm atrás do pulo do gato, o fulano tal, vai ter a dica do sucesso, ele vai me botar lá. E eles vão pela cabeça de homens limitados. E ignoram isso aqui, que é a cabeça de Deus, o Todo-Poderoso. Dá até pena. Elas perseguem homens, porque ele vai ter uma tirada para mim. Quando você chega perto, é tudo a mesma coisa. Tudo que a Bíblia fala. Tudo que a Bíblia fala. Disciplina, foco, determinação, perseverança, e sabedoria na vida. Tudo que a Bíblia fala. Aliás, usam até os versículos da Bíblia. É tudo que a Bíblia fala. Tudo da Bíblia. Tudo. Mas não. A pessoa tem preguiça. Eu não entendo a Bíblia. Tem gente que vive aí cantando umas músicas que não entende nada e nem por isso deixa de cantar. Tenta cantar até em inglês, que não sabe nem o que é o inglês. E canta. Mas quando se diz da Bíblia, desculpa. Não entendo a Bíblia, não entendo a Bíblia. Leia sem entender, meu filho, com uma hora se entende. É que a gente entende a Bíblia pelo Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Agora, é daqui que sai, aqui é a fonte de água viva.
Aqui é a fonte está aqui, ó. A fonte está aqui. Eu tenho um monte de Bíblias. Sai uma tradução nova, eu quero todas. Eu sou apaixonada por Bíblias. Eu até que não tenho muito, eu devo ter umas 40 e poucas. Mas tem gente que tem muito mais do que eu. Tem umas 40 e poucas Bíblias. Não chega a 50 ainda. Traduções diferentes. Sou apaixonada nas Bíblias. Eu estudo a palavra de Deus. Eu fico fascinada. Tudo que você quer se encontra na Bíblia. Quando você lê um livro, você bebe do espírito daquele autor. E significa que quando você lê a Bíblia, você bebe do espírito do autor da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. E é onde a sua vida muda. Ela vai para um outro nível. Mas as pessoas correm atrás de um monte de coisas. Da dica tal, do pulo do gato, do não sei o quê. E por fim, quando chega, é no mesmo ponto. Não seja emocional. Tenha foco. Seja determinado, perseverante. Tudo que a Bíblia fala. Mas não, eu tenho que ir pela cabeça de alguém. E aí vai. A palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa vida. E quando nós nos firmamos nela, a nossa vida é alavancada. Eu fico vendo quanto as pessoas perdem por não valorizar as coisas espirituais. Elas valorizam tantas coisas, pagam, e não pagam barato, por tantas coisas, limitadas, muitas vezes ocas, vazias, mais do mesmo, e ignoram algo que realmente tem o poder de mudar a vida delas. Você precisa trabalhar com discernimento e entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo é humilde e é ousada. E ousadia não tem nada a ver com arrogância. E humildade não tem nada a ver com subserviência. Nada. E uma pessoa que é crente de verdade, anda por fé, uma fé viva, e é cheia do Espírito Santo, ela é transparente. E ela não vai se preocupar. Jamais que alguém ache, pense, não vai importar para ela que alguém ache que ela é espiritual ou não é espiritual, porque ela está segura em relação ao relacionamento dela com Deus. Ela está segura. E isso para ela põe força onde ela tem que botar força. Porque se você bota força onde você não tem que botar força, o que vai acontecer? Você não vai botar força onde você tem que botar, porque você está botando onde você não tem que botar. Não vai sobrar para onde tem que botar. E aí está a questão. Tem gente que está exausto. E não evolui, não vai longe, não tem resposta. Mas diz que quer. Mas fé é o que você faz. E você pode dizer 1000 vezes, eu quero, eu terei, serei. Se você não tiver, se suas ações não tiverem alinhadas com o que você diz que quer, crê, você não vai ter. Você não tem como ter. Não vai. Daqui a pouco termina o ano, você está frustrado, está frustrada. E mais uma vez, o que tem, ou ganhou, ou já está perdendo, ou já estagnou, não andou mais, não foi para lugar nenhum. Porque não entrou na cabeça que fé sem obras é um defunto de fé, um cadáver de fé.
Não entrou na cabeça que desejo sem ação é só um desejo. Que sonho sem ação é só um sonho. Que fé sem obras é um defunto de fé. Nada mais. E é por isso que as pessoas se frustram e começam a dizer, ai, Deus não fez na minha vida. Deus sempre faz. É impossível não fazer. Quando as coisas não acontecem, tem alguma coisa que está travando isso. Quando o pessoal de Jabes de Gileade já estava, se ninguém vier me socorrer, a gente entrega o olho, pode arrancar nosso olho direito. Assim um monte de crente tem vivido. Ai, o que eu posso fazer? Lutar com a fé, agir a sua fé. Ai, mas ninguém vai me ajudar, ninguém tem que te ajudar, você tem que buscar a ajuda de Deus. Ai, é muito difícil, não é fácil para ninguém. Não tem facilidade. Ainda a Bíblia fala que em todo mundo tem gente passando por situações e superando. Para mim é mais difícil. Isso aí é próprio de quem é autocentrado. Tudo eu. Tudo tem que girar em torno de mim. Não, o mundo não gira em torno de você. Não gira. Tem gente que é tão autocentrado que tudo é para ele. Tudo é para ele. Ele não amadurece. Ele é tão incrédulo que é mais fácil o sermão ser encomendado do que o Espírito Santo falar com ele. Não é o Espírito Santo. Ele chega a pecar contra o próprio Espírito Santo, e que tem que tomar cuidado, porque é um pecado que não tem perdão. Se o Espírito Santo está falando com uma pessoa e a pessoa está dizendo que isso não é o Espírito Santo, é coisa de homem, está pegando problema para a vida. É uma incredulidade absurda. A palavra não entra, a pessoa se tornou impermeável, incorrigível, a coisa não entra. Olha a que ponto uma pessoa que diz que serve a Deus pode chegar. Se ninguém me ajudar, a gente entrega o olho direito. Quer dizer, se ninguém me ajudar, eu não vou lutar. Eu vou entregar algo tão precioso, que é o que eu vejo as pessoas, elas estão entregando. Porque ninguém me ajuda, o que eu vou fazer? Então, vai. Está indo família, está indo financeiro, está indo saúde, está indo filho, está indo tudo. O diabo está levando. Mas você vê que coisa forte. Quando Saul viu isso, o Espírito de Deus se apossou dele, diante daquele quadro, e ficou o quê? Furioso. E qual a lição, a revelação dessa palavra para nós? É que diante de situações abusivas como essa, tem que criar uma revolta, uma indignação, uma fúria. Essa fúria poderosa. Uma fé furiosa. Que faz com que a pessoa se levante e diz, basta, diabo. Chega. Eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. E você não vai mais se andar na minha casa desse jeito, você não vai mais tomar o controle da maneira, ter o controle do jeito que você está tendo. Eu não vou mais viver esse tipo de vida. Que acordo que nada, eu morro lutando, mas você não toma nada de mim, você não arranca uma unha. Eu vou até o fim. Eu não me curvo, não tem acordo. Não tem aliança com você. Não tem concessão. Não baixo a cabeça. Não temo você. Não vou recuar. Não vou abrir mão do que é meu. Jamais. Eu estou me levantando. Com um espírito ousado. Uma fé furiosa. É isso que o Senhor espera de nós. Em Lucas 17, 5-6, diz assim, os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer
a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar. E ela lhes obedeceria. O que Jesus falou? Estava dizendo tão claro isso aqui. Senhor, acrescenta a nossa fé. Ele está dizendo, somente agindo a fé é que ela vai crescer. Nós precisamos exercitá-la continuamente. Você tem que pegar essa fé, ela pode ser do tamanho do grão de mostarda. Essa fé pequenininha, começa a exercitar. Exercita, haja a sua fé. É agindo a fé, todos os dias, agindo a fé, em cada situação, é agindo a fé, sempre agindo a fé, se movimentando por fé. E muitas vezes uma fé furiosa. Você tem que ficar furioso. Sim. Essa é a fúria santa. Que te leva a ficar indignado. Eu fico. Mas jamais. Se precisa andar 1 milha, 10 milhas a mais, para derrotar esse mal, eu estou dentro. Mas está escrito, tem que acontecer na minha vida. Não. Uma das ferramentas de sucesso que eu vejo ser muito subutilizada é o poder de pedir. Pedir. Agir a fé. Jesus mandou pedir. Tem gente que não tem coragem de pedir. Tem gente que não tem coragem de dar passos ousados e agir a fé em área nenhuma. São tímidas e ficam lá travadas. Eu amo esse versículo que diz em Isaías 62:6. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Tem que orar, dia e noite, está lá pedindo, colocando diante de Deus. Não deem descanso ao Senhor. Eu amo esse versículo. Não é para dar descanso a Deus, até que Ele complete a sua obra. Eu preciso ter uma ousadia. Eu preciso ter uma fé agressiva. Porque isso aqui é uma fé agressiva. Eu não vou dar descanso a Deus. Eu não aceito. Está escrito, então o Senhor pode me dar vitória. Há poder em pedir o que nós queremos. Parece óbvio, e é óbvio. Mas as pessoas usam pouco. Elas usam. Elas usam pouco com Deus e na vida em geral. Quantas vezes eu pude perceber Deus impulsionando a pessoa para dar um passo de fé, agir a fé dela em tantas coisas na vida e ela não tinha coragem. A gente vê que poucos usam esse poder no seu pleno potencial. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra, até que Ele torne a Cléo, torne você um motivo de orgulho, de honra, até que Ele mude essa situação. É fácil, a pessoa recebe um diagnóstico, ai, eu sou um Abreu, o teto caiu na minha cabeça, ai, estou atordoada. Então, ao invés de levantar e dizer, eu tenho Deus. O que é isso? Eu tenho Deus. Ai, primeiro eu vou ligar para todo mundo. Ai, fulana, mamãe. Ai, fulana, minha irmã. Ai. Ao invés de ir a Deus e dizer, Senhor, está escrito. A pessoa está vivendo uma situação, seja ela qual for, ou situação familiar, ou financeira e tal.
Ai, estou desanimada, é tanta luta, o diabo luta comigo. Eu sou tão especial para o diabo. Eu acho que ele me ama mais do que as outras pessoas, porque sabe, ele me persegue. E você está dizendo, não, meu filho, o diabo odeia todos nós. Ele luta contra todo mundo, levanta contra isso. Ai, eu não tenho força. Não, você tem força para reclamar, para lamentar, para chororô, para alimentar a tua carne. Então tenha força para buscar Deus. Levanta. Escuta. O Senhor está dizendo, não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra. Até que Ele complete a sua obra. Não dê descanso ao Senhor. Até que Ele complete a sua obra. A gente sabe que eu não pedi para nascer, você não pediu para nascer. Mas quando nós nascemos, é impressionante, a primeira coisa que nós fizemos foi pedir. Foi chorar. Você pode ver que o ditadozinho, quem chora, não chora, não mama. E é verdade. Quando nós saímos, nós choramos. Por quê? A temperatura mudou. Ou por a mudança, por frio, já por fome. E aí, só progrediu. Fralda cheia, nós choramos. Algo incomodando. Você vê aqui que instintivamente nós já sabíamos o que fazer. Chorava. Aí o que foi acontecendo? Nós fomos recebendo tantos nãos, e Davi recebeu muitos nãos, mas ele nunca parou por causa dos nãos. E a gente recebeu muitos nãos. Você não pode, você não consegue, não é para você, não. E nós absorvemos muito esses nãos. E a maioria já fica com o não antes de ter um não. Ele nem tem o não, ele já está com o não. Ele nem tem o não. Mas ele já conta com o não, ele já abraça o não, ele já pensa no não. E ele nem reage. E ele não vê que quem está por trás disso é o diabo para travar a vida dele. Ele nem tem o não. Mas ele já trabalha com a mentalidade do não. E alguns nem têm coragem de reagir, pensam, e deixa para lá. Pensam, deixa para lá. Não é capaz de pedir a Deus. Muitas vezes lá, pedir o aumento, ele já pensa, trava, medo do homem, medo de um não. Não. Você vê que as pessoas se agarram ao não, mais do que ao sim. E é impressionante como um não pode travar a pessoa para o resto da vida. Sendo que eu comparo como uma escada. Posso receber não no primeiro degrau, não no segundo, não no terceiro, não. Mas até chegar lá, meu filho, se eu continuar subindo, eu vou receber um sim. Acontece que no primeiro não, ele nem parte para o segundo degrau. Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, Pai santificado, eu santifico, eu glorifico, eu adoro o Senhor, venha o teu reino. O reino de Deus é ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Venha o teu reino. Eu tenho que crer que quando eu oro, o reino de Deus vem a mim. Dai-nos hoje o pão para esse dia. Dá-nos, me dê.
eu tenho que pedir. Se você não pede, e já já eu leio, você não tem porque não pede. Dá-nos. Eu não sei quanto é esse pão que você precisa, o pão de quanto você precisa para cada dia. Eu sei quanto eu preciso. Jesus amado. Só a misericórdia. Então eu sei quanto eu preciso para manter tudo funcionando, uma estrutura, um monte de coisas, são muitas coisas. Talvez o meu pão de cada dia não seja igual ao seu. Cada um tem uma necessidade, uma quantidade de pão para cada dia, não é mesmo? Não é? Cada um tem. Você pede quanto você precisa? Ou você fica de bracinho cruzado? Vai vir, sabe que vai vir. Pode ser que venha, não sei se vem. Deus sabe do meu coração. Se fosse para ser assim, Jesus não tinha dito pedir. Está aqui, eu já chego lá. Pedir. Dai-nos hoje, Jesus falou, ore, dai-nos hoje o pão de cada dia. O pão para esse dia. Se você não começar a determinar, a ser ousado, se você continuar tímida, inerte, passivo, dai-nos, dá, me dá, Senhor, me dá, estou pedindo, me dá. E perdoa nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós e não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, Senhor, está atrelado, me perdoa como eu perdoo. Então, não tem como Deus me perdoar se eu não perdoo. Então, o perdão está na oração, está no dia a dia. Todo dia você tem que perdoar. E isso é andar por fé, porque a gente perdoa por fé. A gente ama por fé. A gente obedece pela fé. A gente se humilha pela fé. É tudo fé. Tudo é fé. É uma questão de fé. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque tentação vai ter todo dia. Como eu preciso do pão de cada dia, eu vou ter que perdoar todo dia. E eu vou ter que vencer a tentação todo dia. Porque eu só tenho hoje, eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã. É hoje. Então hoje, tentações já vieram, podem vir ainda. Enfim, eu tenho, já tive que perdoar, talvez tenha que perdoar até o final da noite. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir à meia-noite. Hora de ir lá bater, para pedir 3 pães. Imagina alguém, meia-noite, batendo na sua porta. Mas eu amo a maneira, a forma como o Senhor, as histórias que Ele conta, as parábolas que Ele conta. Porque dá uma ideia, parece até exagerada, mas é para realmente nos situar e mostrar como no dia a dia nós devemos agir. Então, você imagina alguém à meia-noite bater na sua porta para te pedir 3 pães, dizendo. Para pedir 3 pães. Um amigo acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. Então, o seu vizinho recebeu visita, não tinha pão em casa, foi bater à meia-noite na sua casa para pedir pão para levar para a visita dele. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe. Aí você responde para o vizinho lá, cara, que isso, minha filha, trabalhei o dia inteiro, faxinei essa casa, peguei não sei quantos ônibus, já deitei. A porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. E eu lhes digo que embora ele não faça por amizade, seu mala, vou mudar dessa vizinhança, um vizinho desse ninguém merece, uma coisa dessa. Não é por amizade, estou com raiva, quero esganar esse sujeito. Se você continuar a bater na porta dele, ele se levantará e lhe dará o quê?
precisa por causa da sua insistência. Está vendo o exemplo? Está vendo o exemplo? Hã? Não é demais? Olha o exemplo. Ele vai levantar esses pães enjoados, vem bater na minha porta. Eu amo isso. Eu acho incrível. Se levanta, porque que Jesus estava falando com isso, meus queridos? Portanto, eu lhes digo, ele contou essa história para dizer isso aqui, para ilustrar. Primeiro ele ilustra, para dizer, você precisa insistir. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são... Agora ele apelou. Vocês que são... Para convencer. Jesus é maravilhoso. Eu vou convencer esses caras de um jeito ou de outro. Ah, mas eles vão entender que eles precisam pedir. Vocês são pais, não são? Respondam. Se seu filho pedir peixe, você vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não vai dar o que você está pedindo? Isso não mexe com você? Isso não te levanta? Pelo amor de Jesus. Isso é muito forte. Agora, ao longo da vida nós recebemos tantos nãos, que eu vejo as pessoas temendo. E aí as pessoas começam a ter medo de pedir ajuda de Deus, ou até mesmo orientação, apoio para caminhar, por orgulho. Nós precisamos tomar a decisão de treinar o pedir. Treinar. Se você tem dificuldade, você tem que começar a treinar. Seja uma informação, uma oportunidade, perdão. Pedir a pessoas que você não conhece, só para treinar. É verdade. A gente precisa treinar. Porque algumas pessoas têm dificuldade de pedir uma informação. Tem gente que tem dificuldade de entrar numa loja para perguntar um preço. Ela precisa ir vencendo. Outro dia pedi para você fazer uma lista das coisas que você tem medo e você ir lá fazer. Tudo que você tem medo. Tem medo de falar com as pessoas, você vai falar. Tem medo de pedir uma informação, tem medo de perguntar algo. Não sei o que te trava. Não pode travar mais. Você tem que ver e se perguntar, quando é que eu perdi a capacidade e a coragem de pedir? Se você perdeu. Quando foi? Porque nós nascemos com o poder de pedir. Todo mundo, como eu disse. Mas o que acontece é que ao longo da vida, nós vamos sendo intimidados. Já os nossos pais, nas correções, mas claro, tem que corrigir. Mas se é um não de cá, é um não de lá, depois é um não de cá, nossos pais, a escola, a sociedade, a própria religião. Você vem para a fé, aí começa aquela coisa, começa a criar uma doutrina em cima de outra, isso não pode, aquilo outro não pode, aquilo outro não pode. Aí você olha, a pessoa começa a ficar tímido, tem medo de pedir. Eu já atendi gente, as mais diversas situações. Gente que tinha medo de pedir emprego, gente que tinha medo, faltando dente na boca, tinha medo de pedir a Deus condições para tratar a boca. Gente que sonhava em fazer
Mulheres extremamente complexadas, às vezes com a barriga, a mama, precisando arrumar, e achava que aquilo vai me mandar para o inferno, porque botar na cabeça, se você consertar isso aí, minha filha, aí já nem se relacionava direito mais com o marido, já de tanto complexo, e aquele complexo, tudo bem que a sua identidade não pode ser encontrada nisso, mas desde quando que te manda para o inferno? Ixi, pode ter certeza, o que estragar vai ser consertado até o fim da vida. Caiu, vai consertar. Não se atreva a cair, porque se cair, meu filho, ligarei. Vamos organizar o conserto disso aí. O meu cirurgião disse que eu só vou precisar de um lift aos 65. Diz que está ótimo o meu maxilar. Estou animada com isso. Tomara que aguente mais 15 anos. Mas se não aguentar, pode ter certeza, caído ele não vai ficar. Tudo pode travar as pessoas. O que não é pecado vira pecado, uma escravidão. A pessoa não pode pedir, não pode isso, não pode aquilo. Onde está isso? Não estou falando de nada exagerado nem desequilibrado, porque eu não prego algo desequilibrado. Mas, aquilo que vai causar um bem-estar, está dentro de um equilíbrio? Não. Não concordo e nem discuto essas coisas. Acho até ridículo. Eu vejo como ridículo algumas coisas que se falam. Ridículo. É uma imposição antibíblica, é extra-bíblia. Não tem nada que vá impedir a pessoa. Nada. Eu já ouvi gente que sonhava fazer atividade física, mas foi dito que era pecado se ela fizesse atividade física. Pecado. Eu já ouvi gente que queria fazer faculdade, mas foi dito para ela que ela não podia, que aquilo era pecado. Faculdade, atividade física, uma plástica, pedir para consertar o dente, pedir um emprego, pedir uma coisa. Então, é que eu vou esquecer aqui, mas tem coisa mais doida por aí. A religião faz isso. Não pode. Não pode isso. Não pode aquilo. Isso que eu nem estou indo mais longe, né, minha gente? Porque eu sou do tempo onde, se você depilasse, você estava excluída. Isso não é exagero. Deve ter alguém aqui que é desse tempo. Não é possível que é só eu. Não sou tão velha assim. Mas ainda tem lugares assim. Não podia. Você tinha... Eu nunca deixei, então eu estava em pecado. A axila tinha que arrumar. Não podia ajeitar. Como é que você levanta o bracinho? A irmã precisa usar a blusa aqui. Meu Deus, Jesus amado. Essa parte aí, ele não estava vendo, eu acho que então eu estive em rebelião, tenho que confessar. Porque eu continuei depilando a axila. Mas parece coisas, quem está de fora acha que, não, isso é bispa. Não, meu querido, você não tem. Então você não tem noção. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Isso aconteceu comigo, mas eu lembro da menina que foi corrigida duramente porque ela botou uma meia calça. Meia calça cor da pele. Que era vaidade. Então a religião, ela vai incutir coisas que não têm sentido. Só que a maior vaidade, quem assistiu o Advogado do Diabo? Quem lembra desse filme? Levanta a mão para mim. Ok. O que o Al Pacino, brilhantemente, fazendo o papel do capeta, disse ser o maior pecado? Quem lembra? Vaidade. Só que ele não estava se referindo à vaidade física. Ele estava dizendo, falando, aliás, aquele filme ilustra, sim, o cara que fez aquele filme, ele entende do mundo espiritual. Quando ele foi defender um caso
um feiticeiro daqueles violentos, ele pegou a língua de um boi, pegou o nome do cara, enrolou no meio, torceu e bateu na tábua. Quando o advogado do outro cara foi defender, ele teve uma tosse, ele foi morrendo engasgado. Ali mostra exatamente o que uma pessoa longe de Deus, o quanto o mundo espiritual é violento. É violento. Quando a mulher dele começou a ter problemas espirituais, ela estava toda arranhada, toda machucada. Internaram ela no hospital psiquiátrico. Como se ela estivesse doida. Mas eu que lidei com esses casos, de pessoas, da gente atender gente que saía do nada, parafuso, prego, caco de vidro do corpo, ia brotando. A pessoa aparecia toda arranhada. Vivia experiências terríveis de violência e eram demônios que iam fazer sexo com elas. Isso, o filme retrata, fala isso. E as pessoas acham que aquilo é ficção, aquilo não é ficção. Quem fez aquilo sabe. Aquilo tem uma inspiração. Aquilo tem uma inspiração. Quem fez aquele filme sabe. Aquilo tudo acontece no mundo espiritual. E pessoas vivem aquele tipo de situação. Quando ela descobriu que não podia ter filho, ela teve uma visão de uma criancinha com os ovários dela. Aquilo é comum acontecer. E as pessoas acreditam que não. Porque quando o Mu passou a ter problema... Por que eu não aceitei o bronquite aquele problema, asma, bronquite, que o Mu passou a ter? Porque eu estava grávida do Fer, o Fer deitado comigo, eu vi quando entrou pela porta um demônio que o sufocou, e eu na ânsia de acordar, que é aquela sensação que você quer acordar e você não pode, você está vendo tudo, você está acordada, mas você tem a ideia que é um pesadelo. Esses pesadelos todos que as pessoas têm, elas chamam de... É um pesadelo, mas ela está vivendo aquilo espiritualmente. E quando eu abro o olho, que eu consegui clamar o sangue de Jesus na mente, muito novinha na fé, o Mu já não respirava mais. E aí todo mundo falava, não, é normal, minha criança teve isso, o médico, é normal, é assim, tem que conviver, é bombinha, não sei o quê. E eu falava, não, mas eu sabia que eu tinha visto que era um problema espiritual. Sabe quando você vê e você fala, não, isso é espiritual, isso não tem nada de natural. E eu não podia aceitar aquilo. E aquela foi uma experiência muito forte para mim. Porque eu entrei numa guerra e aquilo era muito violento. Porque o Mu ficava sem respirar, tem que correr com ele para o hospital. Era muito forte, as crises, ele entrava, ele ia perdendo o sentido porque não respirava. E eu sabia que era espiritual. E eu entrei num trabalho de oração, foram 6 meses, numa luta muito grande. Mas é porque Deus estava requerendo de mim mudança, e eram muitas situações, estava requerendo, e eu precisava dar a Deus mesmo e viver. Até porque eu não saberia de tudo isso. E, querido, se eu tivesse tempo, eu contaria tantas histórias, meu Deus do céu. Eu não saberia falar de coisas, como muitas vezes as pessoas, não, isso aí até é loucura, é espiritual, está acontecendo mesmo. Aquela sensação de paralisia do sono, que a pessoa quer acordar, não consegue, aquele desespero, está vendo coisas, tem coisas acontecendo. E só tem um jeito, clamar o sangue de Jesus na mente. Só um jeito. Se você não, porque ele não tem controle, é impressionante, a sua mente fica normal, mas o seu corpo não tem controle. Então, o mundo espiritual é violento. E é interessante como as pessoas ainda duvidam do diabo, duvidam das coisas espirituais. Então, a vaidade que ele se referia não tinha nada a ver com o físico. Era aquela vaidade interna, que eleva o orgulho, a arrogância, a prepotência.
aquela arrogância, aquela prepotência. Uma coisa terrível. Você vê que algumas pessoas, elas são tão vaidosas delas mesmas, autossuficientes. E aquele advogado, ele defendia, por que ele chamava de advogado do diabo? Porque ele defendia o que era errado. E ele vencia aquelas causas, e aquilo foi tomando conta dele. O diabo exatamente foi dando corda para ele. E quanto mais ele se envolvia naquilo, mais vaidoso, que ele era o tal. Mas aquilo, havia aquela vaidade que foi tomando conta dele, era proposital, porque aquilo ia controlá-lo. Através daquela vaidade, continuar indo, e dinheiro, e poder, e consigo ganhar, e consigo isso. Ele foi se sentindo poderoso. E aquilo é um vício. E aí a pessoa não quer largar. Quem entendeu? Você lembra? A pessoa não quer largar. É onde dizem isso. Todo mundo tem um preço. Mas o crente não. O crente foi comprado por bom preço. Mas o crente não tem preço, não. O verdadeiro crente não está à venda. Mas aquele advogado tinha um preço. E quanto mais era dado corda para ele, mais a vaidade dele crescia. E não tinha nada a ver com vaidade física. Ali você entende exatamente o que representa essa vaidade. É uma coisa de ego. E que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas voltando à palavra, a religião faz isso com as pessoas. Travam elas de tal maneira que elas... Não é para você, como eu disse, né? Você não pode, você não vai conseguir. E assim, elas param, não vão a lugar nenhum. Muitos só esperam, já esperam pelo não. Não tem nem coragem de pedir. Nada. Falem comigo, pedir é o começo de receber. Continue, pessoas bem-sucedidas. São pessoas que têm coragem de pedir, agir, se mover. Tiago 4,2 diz, contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é o... Vamos juntos? Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. Eu já vi pessoas nem terem, como eu disse, um não, e já travarem no pedir. O não, muitas vezes, é o primeiro estágio do sim. E nós precisamos nos libertar desse medo de receber um não. Jesus disse isso aqui, ó. Contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Ele não temia a Deus, não se importava com ninguém. E uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. Quem era a maior autoridade humana naquele lugar? Quem era? O juiz. Mas quem era a maior autoridade espiritual? A viúva. A viúva era a maior autoridade espiritual. E sempre, não é a maior autoridade natural que vai prevalecer, mas a autoridade espiritual. Por isso que nós precisamos nos portar como autoridades em todo lugar, uma autoridade espiritual. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, a mesma coisa lá do vizinho. Não temo a Deus, estou me lixando para a gente, não me importo com as pessoas. Esse era o caráter desse juiz. Mas olha aqui, ó, mas essa viúva está me irritando.
eu vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Só por isso. Jesus deu esse exemplo para mostrar e dizer isso aqui. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Agora tem que saber se você clama a Ele mesmo dia e noite. Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Na Amplificada diz assim: eu lhes digo que Ele os defenderá e os protegerá e os vingará rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará esse tipo de constância, persistência, fé na terra? Porque essa fé, aqui, ela tem que ser muito bem representada. Representada pelo quê? Constância e persistência. Constância e persistência. Eu estou pedindo, não veio hoje, não veio ontem, não veio hoje, mas sou constante e persistente e vou continuar. Amanhã eu estou de volta na casa desse juiz. Amanhã eu vou, de novo, vou pedir a Deus, eu vou continuar pedindo a Deus. Eu vou continuar pedindo. Eu vou continuar insistindo. E se eu não recebi um não, eu tenho que ter igual essa... Se eu recebi um não, eu tenho que agir igual essa viúva aqui. Eu não posso receber isso de forma pessoal, nem como uma rejeição. Porque isso vai me amargurar, me desanimar. E vai me levar a não insistir e sim desistir. Porque algumas pessoas, elas são tão emocionais, que elas já de imediato recebem as coisas assim: é pessoal, estão me rejeitando, não sei, até Deus, Deus está me rejeitando, Deus não está me respondendo. E aí elas desistem. Mas esse é o espírito. Constância e persistência. É a prova de que eu creio e eu não vou abrir mão. Eu vou continuar batendo. Em João 14, 13, 14, diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Vamos juntos? Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Para nós sermos bons em algo, nós precisamos treinar. Isso significa que pedir é preciso, Jesus mandou pedir. Nós precisamos desafiar os nossos pensamentos, os pensamentos derrotados, e avançar para o que temos aprendido com o Senhor. Desafiar os pensamentos derrotados. E Jesus mandou pedir, é de graça. Os que pedem, recebem. Se você não pede, outro vai pedir. E vai receber. Nós vamos treinar e transformar isso em hábito. Até porque Jesus disse isso aqui também, eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, até maiores, pois eu vou para o Pai. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração. Lembra? O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Foi uma indignação, um levantar, uma decisão firme, forte, corajosa, de fé. Ele se incomodou de tal maneira com que os moradores de Jabes e Gileade estavam prontos para fazer.
fazer um acordo. Se ninguém nos ajudar, nós fazemos um acordo. Tipo, ó, pode arrancar o nosso olho direito. E aí o Espírito de Deus se apossou. E ele ficou furioso. E ele reagiu a tudo aquilo. Que é o que Deus está falando com você. O que você vai fazer com essa palavra que você recebeu? O Senhor está mandando você pedir, você reagir. Você ter uma atitude corajosa, ousada de fé. Você precisa se levantar conforme a palavra está dizendo. Como é que a fé da gente cresce? Exercitando. Você tem que pedir, você tem que reagir com a fé. Seja a área que for, você tem que se levantar. Desafiar os pensamentos negativos. Pedir corajosamente, ousar. Sair desse lugar tímido. Não ceder mais para o medo e a covardia, mas ter uma reação corajosa de fé. Botar um ponto final nessas situações que estão aí e não evoluem, não saem do lugar. Vamos, minha gente. Fale com Deus agora. O que você vai fazer com a palavra que você recebeu? Você vai ficar do mesmo jeito? Ou você vai começar a se movimentar? Senhor, ó, tenho essa área aqui. E eu quero apresentá-la ao Senhor. Não pode mais ficar do jeito que está. Eu não aceito mais as coisas dessa maneira. Eu preciso de vitória na minha vida. Lembre-se, humildade, ousadia, coragem, um posicionamento firme, uma atitude corajosa diante dessas situações todas. Coloca diante de Deus, mostra a Deus, reivindica. O Senhor vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E eu quero repreender agora esse espírito tímido, subserviente, covarde, negativo, incrédulo, pessimista, desanimado. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo esses pensamentos derrotados, esse peso, essa opressão, essa timidez, saiam da vida dela em nome de Jesus Cristo. Essa acomodação, essa inércia, essa passividade, saiam da vida dela em nome de Jesus. Esse espírito covarde, esse peso que está sobre ela, essa intimidação, saiam em nome de Jesus Cristo agora. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Vai limpando a mente dela, limpando agora, renovando a vida dela, que a fé dela seja renovada. Ainda que seja impossível, meu Pai, que ela se levante agora corajosamente e que ela creia na mudança agora, que ela reaja com a fé, que ela se movimente na fé, que ela se levante corajosamente agora. Ó meu Deus, que ela coloque um ponto final nessas áreas indefinidas, essas áreas travadas, essas áreas que não avançam, essas áreas que não evoluem. Ó meu Deus, que ela reaja agora, que ela rejeite essa situação. Uma vida sem evolução. Você precisa falar com Deus, você precisa crer nisso. Senhor, eu não aceito mais essa doença, eu não aceito mais pensar assim, eu não aceito essa miséria, esse desemprego, essa falência, essa amarração, eu não aceito essa depressão, essa opressão, eu não aceito a minha vida travada, eu não aceito a minha vida sentimental assim, eu não aceito mais. Eu entro agora diante do Senhor com a minha fé. Eu não aceito mais ser essa pessoa medrosa, religiosa, oprimida, emocional, essa pessoa dependente da imagem. Eu não aceito mais ser dominada por esses pensamentos miseráveis. Eu não aceito mais, Senhor. Mas a partir desse momento eu me levanto, eu
possuo esse espírito furioso, essa fé corajosa. Eu me levanto agora com a força da minha vida. Eu não vou fazer acordo com o diabo. Eu não vou ficar esperando que alguém me socorra. O Senhor vai me socorrer. Eu não vou fazer acordo, eu não vou entregar meu olho direito. Eu possuo o espírito furioso, corajoso, e eu reajo diante dessa situação. Eu vou enfrentar essa situação. Eu estou me levantando agora para enfrentar o que estiver no meu caminho. Chega! Eu não aceito mais que essa força demoníaca tenha poder sobre mim. Em nome de Jesus, vamos. Eu não sei o que acontece com você, mas você tem que dar detalhes e dizer: eu não aceito mais que esse mal controle a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu não aceito essa incredulidade, eu não aceito essa vida estagnada. Eu repreendo agora essas travas do diabo. Peraí, você precisa pedir, meu filho, minha querida, meu querido, você precisa pedir. O que é que você quer para a tua vida financeira, para a sua vida familiar? O que é que você quer para a sua saúde? O que é que você quer para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental? O que é que você precisa que aconteça? Você precisa do quê? Quanto? Um aumento de quanto no seu faturamento? Quantos clientes novos? Quantos contratos? O que você precisa de quanto? Do que você precisa? Você precisa ter uma reação e dizer: chega, eu não fui chamado para viver uma vida miserável, amarrada, à margem. Eu não fui chamado para viver doente, oprimido, com medo, pesado, travado em algum canto. Não, eu reajo com a fé agora. Eu estou me levantando. Eu possuo esse espírito furioso. A partir desse momento, eu reajo a todas essas situações e eu possuo vitórias na minha vida. Vamos, fala com Deus, em nome de Jesus. Eu preciso que você fale com Deus. Você precisa falar. Repreenda o desânimo, o peso, tudo aquilo que estiver te travando. Rejeita, Senhor, aquilo que estiver impedindo essa pessoa de orar. Eu repreendo todas as travas, a frieza, o desânimo, a cegueira. Saiam em nome de Jesus. Todo desânimo, toda opressão, toda falta de força para orar, saia em nome de Jesus. Tudo que oprime essa vida vai saindo da vida dela agora. Todo peso, toda opressão, toda incredulidade, saiam agora em nome de Jesus. Tudo que trava a vida dela, tudo que está amedrontando, oprimido, travando, saiam em nome de Jesus agora. Senhor, vai restaurando cada área da vida dela, vai modificando, restitui, restaura, renova, vivifica, vai endireitando o que está torto, vai aplanando o que está áspero. Senhor, abençoa, restaura a casa dela, a família, restaura a saúde, restaura o financeiro, restaura, Senhor. Senhor, restaura a vida econômica dela, restaura a vida financeira dela, restaura, Senhor. Restaura, meu Senhor amado. Restaura o financeiro, o profissional, a vida econômica, o casamento, a família, a saúde. Restaura a vida espiritual. Liberta, que essas travas caiam por terra. Meu Deus, que hoje a vida dela vá para um outro nível. Que ela se levante, que ela reaja a tudo isso, meu Pai. Que ela se levante corajosamente. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, responde no Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, eu não aceito a vida dessa pessoa no mesmo lugar. Eu não aceito a vida dela travada, estagnada, sem avanços. Vai endireitando, vai jogando por terra os impedimentos, vai abrindo os caminhos dela, vai levantando ela agora com poder. Meu Deus, liberta a casa dela, liberta filhos, liberta marido, liberta esposa, liberta, meu Deus, liberta o emocional.
seja livre. Meu Deus, restaura a casa dela. Restaura a vida financeira, a vida econômica dela. Restaura cada área da vida dela. Eu não sei o que ela está apresentando ao Senhor, do que ela precisa, mas eu te peço, muda a mentalidade, muda a visão, muda o espírito, muda, meu Deus, que a palavra tenha entrado, que ela reaja agora. Chega de passividade, chega de comodismo, chega de inércia, chega de acomodação, chega de se entregar, chega de temer os nãos, chega de viver uma vida tímida e covarde, chega de viver uma vida travada, uma vida sem avanços. Chega, Senhor. Meu Deus, nos dá vitória. Áreas que não estão evoluindo. Oh, meu Deus, eu oro ao Senhor agora. Áreas que não estão evoluindo, que não estão saindo do lugar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dê vitória. Vai dando vitória à igreja, vai dando vitória ao nosso povo. Dá vitória, Senhor. Dá vitória à igreja, dá vitória ao nosso povo. Senhor, quanto mais eu vivo, mais eu vejo que é espiritual. Quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Quando as coisas começam a travar, podemos procurar na parte espiritual. Nós somos impulsionados a lutar, a guerrear, a nos levantar com força. Ajuda cada um a se levantar com força agora, meu Pai. Ajuda essa pessoa a reagir, a ter uma reação furiosa de fé. Uma indignação, uma fúria, uma revolta contra esses problemas. E botar um ponto final. Chega! Tenha coragem de dizer pro diabo: você que tem atuado nessa área da minha vida, saia. Você que ainda tem tido poder nessa área da minha vida, eu te derroto aqui agora em nome de Jesus. Saia desta área. Vamos, você tem que ter essa atitude corajosa. Diabo, você que ainda tem tido poder sobre a minha vida nessa área, sobre a minha família, eu te dou uma ordem. Pega a tua bagagem suja e saia da minha casa, da minha família, saia do meu financeiro, saia da minha vida. Eu te derroto em nome de Jesus. Saia da nossa vida. Legiões de demônios, espíritos do inferno, que ainda tem tido poder sobre a vida dessa pessoa, eu ordeno, sai em nome de Jesus agora. Restaura, Senhor. Restaura a vida do nosso povo. Jesus, restaura. Vai restaurando cada área, vai endireitando, vai fortalecendo. Fala com Deus. Você precisa tirar força. Ainda que muitas vezes você está cansado, levantou cedo, mas a gente tem que tirar força de onde não tem. E Deus vai nos dar graça. Nós precisamos dessa determinação, dessa insistência, essa persistência em dizer ao Senhor: eu estou apresentando isso aqui ao Senhor, e eu confio, eu creio. Me responda, meu Pai. Eu não vou ficar no mesmo lugar. Começa a dizer para Deus: eu não aceito estar no mesmo lugar. Eu não vou aceitar as coisas da mesma maneira. Eu creio no Senhor e eu deposito a minha fé no Senhor. E eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Eu não aceito mais pagar aluguel, andar a pé, meu nome sujo. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero meu nome limpo. Me ajuda a limpar meu nome. Me ajuda a sair do aluguel. Ajuda, meu Deus, a obter o que eu sonho. Senhor, eu não aceito mais a minha família arruinada. Eu não aceito mais essa doença me perseguindo. A partir de hoje, eu me levanto corajosamente e eu digo: basta, basta. Eu tomo posse de mudança, em nome de Jesus. Basta. Eu tomo posse de mudança. Basta. Sabe que você é capaz de falar para Deus agora aquela área que precisa urgente de mudança, ou áreas que precisam de mudanças, e dizer: Senhor, eu creio. Basta. Ponto final para isso. Eu estou aqui diante do Senhor,
como está escrito na sua palavra. Eu lanço mão da sua palavra. O justo não mendiga o pão. Crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Pelas suas feridas fomos sarados. Não, Senhor. Eu não aceito mais essa área travada. Se eu estou sendo um impedimento, fala para Deus, me mostra, porque eu quero dar ao Senhor o que o Senhor quer. Eu quero saber o que está impedindo. Vai a Deus agora, fala, eu quero saber o que está impedindo. Porque eu quero vitória. Eu quero vitória na minha vida. Eu não vou terminar esse ano do mesmo jeito. Eu não aceito entrar 2020 sem essas definições. Eu não aceito estar no mesmo lugar. Eu quero definição na minha vida. Então me dá visão, me dá entendimento. Me ajuda a colaborar, a cooperar na área que é necessária. Mas eu quero vitória. Me responda, meu Deus. O Senhor mandou pedir, eu estou pedindo. Eu quero a minha vitória. E eu tomo posse dela. Com as suas mãos santas, estendam para a direção onde você precisa que Deus haja. E fala com muita autoridade. Senhor, lá na rua tal, número tal, bairro tal, na situação tal, na questão tal. Eu peço, eu tomo posse, eu possuo, eu determino, eu profetizo mudanças lá. Eu profetizo. Vamos, meu querido, você precisa ser mais ousado. Às vezes eu não vejo a sua ousadia, meu filho, minha filha. Você precisa ter ousadia. Eu não sei de que maneira, de que forma, mas Senhor, aquela casa tem que vir para minhas mãos. Senhor, aquele emprego tem que vir para minhas mãos. Senhor, a minha família tem que ser restaurada. Senhor, esse sonho, eu tomo posse da realização dele. Eu preciso dessa mudança. Eu tomo posse dessa transformação. Seja a área que for. Você tem que abençoar e declarar, eu creio, eu tomo posse na minha vida. Em nome de Jesus. E nada mais vai me intimidar. Eu não vou mais ter medo de não. Eu não vou me curvar aos nãos. Eu não vou parar diante dos nãos. Eu vou avançar, eu vou treinar agora. Vou pedir. Fala que você vai pedir. Eu vou pedir. Porque a tua palavra diz, pedir e dar-se-vos-á. Eu vou pedir, Senhor. E eu não vou me intimidar em pedir. E eu vou treinar. Eu creio, tomo posse de aumento, tomo posse de avanços, tomo posse de grandes realizações. Eu tomo posse. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu concordo com todos os milagres, mudanças e definições. Eu concordo com a transformação da vida de cada pessoa que aqui está. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu. Eu desligo aqui na terra todas as situações que estavam travando a vida dessa pessoa, para que sejam desligadas do céu. Eu profetizo a bênção, o poder, a força, a coragem, a autoridade, a ousadia, um espírito furioso, corajoso, tomando conta dela. Eu abençoo a vida de cada um, e que ao sair daqui, meu Deus, essa pessoa não haja mais da mesma maneira. Ela não tem o mesmo comportamento, mas saia daqui uma pessoa com espírito de fé, um espírito furioso, uma fé furiosa, que não se curva aos problemas, que não aceita mais viver à margem, tendo a garantia de vitórias e milagres. Ela não vai mais aceitar diferente, mas ela vai ser ousada, corajosa e dar passos corajosos de fé, em nome de Jesus Cristo. Amém
Amém e amém.